solicito, quer dizer, pergunto, né, a vocês se vocês permitem que essa aula seja gravada para posteriormente ela ser divulgada no meu canal no YouTube, para que vocês possam ter acesso, para reforçar o conhecimento, para estudar e para quem faltou hoje poder assistir a aula. Vocês permitem que a aula, que esse conteúdo seja gravado, né, porque tem a imagem de vocês, a voz de vocês, vocês permitem? Sim. Eu permito, professora. Permito. Então, tá bom, gente. Sim. Vamos iniciar, então, a nossa aula. De onde paramos, né, na semana passada. Então, a gente estava falando sobre as atrocidades, né, ocorridas na época da Segunda Guerra Mundial, mas não na Alemanha, né? Então, a gente iniciou nossa parte da Segunda Guerra Mundial falando das atrocidades que ocorreram, né, principalmente lá no campo de concentração de Auschwitz, onde a gente citou o caso de Mengele, né, de Josef Mengele, que era conhecido como Anjo da Morte, entre outros médicos que posteriormente foram julgados pelo Tribunal de Nuremberg, mas também vimos que não foi apenas, né, aquelas atrocidades que ocorreram com seres humanos na época da guerra, e na unidade, né, como ficou conhecido, unidade 731 lá no Japão, a gente também teve inúmeras experiências com seres humanos, principalmente vinculadas a armas biológicas, né, uma vez que Shiro Ishii, que era o médico responsável por todas essas atrocidades, ele trabalhava com microbiologia, principalmente, né, tinha sua paixão, vamos dizer assim, por armas biológicas. E, só para relembrar, né, eu estou fazendo um breve resumo da parte que a gente viu na semana passada, como no caso o Japão, né, em tamanho territorial, quanto também em número populacional, ele é inferior à China. Então, numa guerra, né, ele entraria em desvantagem. Então, uma estratégia que os japoneses tiveram foi justamente desenvolver armas biológicas e fazer, né, testes ali para verificar se realmente seria eficaz caso, né, eles estivessem ali num confronto com os chineses, e eles, para poder ter vantagem, eles utilizaram desta estratégia. Então, no final da guerra, em 1945, as atividades da Unidade 731 elas foram encerradas naquele local, uma vez que, caso fossem descobertas, né, os responsáveis e todos aqueles profissionais, né, a gente não pode nem chamar assim, mas, né, todas aquelas pessoas envolvidas com aquelas pesquisas, elas seriam, né, julgadas. E aí, Shiroishi conseguiu fazer com que todos os participantes das experiências mantivessem segredo sobre o que acontecia por ali. Então, eles liberaram aquelas pessoas que serviram de cobaias e ainda estavam vivas. Então, eles liberaram todas elas para que não ficassem, né, presas ali e posteriormente acabasse sendo descoberto. E aí, eles, lógico, não foram simplesmente soltos, né? Eles foram soltos na condição de que eles nunca poderiam falar ou relatar qualquer coisa que havia acontecido ali na unidade 731. Acontecido com eles, ou, né, que eles, porventura, tivessem presenciado alguma das atrocidades que aconteciam ali. Até mesmo as cobaias sobreviventes foram induzidas a não revelarem nada do que viram ou passaram durante o período em que eram aprisionadas. Porém, quando o segredo veio à tona lá em 1989, né, com a escavação daquele túnel onde iriam fazer, né, estavam fazendo escavações subterrâneas para passar ali um metrô. Então, quando veio tudo à tona em 1989, muitas pessoas que eram ex-prisioneiras lá da unidade apareceram e revelaram o que sabiam para o mundo, mas o governo japonês não assumiu que tinha feito isso. Então, diferente, né, do que ocorreu lá, que a gente viu na aula passada, com o estudo da sífilis, né, lá em Tuskegee, no Alabama, que mesmo
tardiamente, né, mas Bill Clinton, ele reconheceu que realmente houve aquilo e indenizou, né, as famílias, tentou, de certa forma, minimizar, né, todos os problemas, né, com uma indenização financeira ali para eles, mas, neste caso, nunca houve por parte do governo japonês, né, vamos dizer assim, assumir a responsabilidade, né, de que realmente isso ocorreu e que foi culpa dos japoneses. Então, infelizmente, poucos receberam a devida atenção, né, e o governo japonês recusou-se a pagar a indenização às vítimas e às suas famílias. E mesmo com protestos, um pedido de desculpa, como no caso, né, como os alemães fizeram lá na Segunda Guerra Mundial, não aconteceu. Então, não houve nenhum, vamos dizer assim, reconhecimento de que aquilo que eles estavam fazendo era errado. Então, a China, o país mais prejudicado pela unidade, né, além da base ser localizada lá na China, estima-se que mais de 300 mil chineses tenham morrido durante o período da existência lá da unidade 731. Então, na China foi criada uma réplica do prédio, uma vez que o original foi incendiado pelo Exército Imperial após a Segunda Guerra Mundial. Justamente, ele foi incendiado e destruído para não sobrar vestígios, né? Então, essa réplica ela foi criada para mostrar ao povo o que realmente acontecia dentro da unidade e hoje é um museu. A réplica atualmente funciona como museu e fica localizado no local da unidade original, lá em Manchúria. Também existe um filme sobre os acontecimentos da unidade 731, que eu tinha citado para vocês, né? O filme chama Man Behind the Sun, que se fosse tradução livre seria O Homem por Trás do Sol. Mas aqui no Brasil, o filme ele é intitulado Campo 731, Bactérias, a Maldade Humana. Fizeram o 2 e o 3 também neste filme, mas o primeiro é considerado assim o mais real, o que mostra mais as atrocidades, né, que de fato aconteceram. Como eu disse, quem for assistir esteja bem preparado, com cenas assim muito pesadas de realmente as experiências sendo feitas. É um filme, não é um documentário, tá? Não foram, vamos supor, cenas que foram gravadas da época e passadas no filme, tá? Então, o filme todo é em cenários, né? Não tem nenhuma cena que realmente foi filmada nos acontecimentos, vamos dizer assim, ao vivo acontecendo, tá? É tudo cenário. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que aquilo é mentira, assim, que foi, né, tudo encenação, mas vem, né, o raciocínio da gente de que aquilo de fato aconteceu. Então, é muito chocante e, portanto, quem for assistir, né, vão avisados para dizer, a professora disse que era bom assistir tal filme e o filme é muito chocante. Não, eu já estou avisando, o filme é chocante. Se forem assistir, estejam preparados, tá? Então, esse filme, né, contém cenas fortes e detalhadas das experiências sobre as quais as cobaias eram submetidas. Então, como eu disse, ele é bem rico em detalhes, assim, que torna ele muito mais chocante. Uma das coisas que aconteciam nessa unidade era a questão de buscar sempre pessoas para estar participando como pesquisador, né? Então, mesmo jovens acabavam indo até ali para estar realizando os experimentos, aprendendo, né, como realizar aquelas atrocidades. Os cientistas responsáveis jamais foram punidos pelo que fizeram, uma vez que, com o fim da guerra, os experimentos eles não foram divulgados, né? A unidade em si ela só foi trazida a público quando foi feita a escavação, lá em 1989. Todos tiveram futuros promissores, certo? Então, por não saberem, né, a população em geral, não saber vamos dizer assim, do histórico
né, daquelas pessoas que participaram daquelas experiências com pesquisadores. Então, eles tinham boas recomendações, né? E aí todos tiveram futuros promissores após o término da unidade, com cargos altos no governo. Por exemplo, Shiro Ishii, né, que era o médico que encabeçava as pesquisas, ele se tornou governador de Tóquio. Outros se tornaram donos de empresas farmacêuticas, dono de frigoríficos, presidente do Conselho de Medicina. Então, só cargos bons, né, que nunca poderiam ter sido caso soubessem, de fato, o que aquelas pessoas foram capazes de fazer e de realizar contra outros humanos dentro daquelas unidades. Enquanto isso... Ô, professora. Oi, pode falar. Então quer dizer que esses jovens cientistas eram chamados para trabalhar nessa unidade e terminavam eles próprios se tornando experiências? Não. Quando eu Não? falo que eles eram participantes como pesquisadores. Quem era cobaia eram os chineses. Tá? Os japoneses, eles capturavam os chineses e faziam as experiências com os chineses. Certo? Entendi. Beleza. Então, enquanto isso, né, muitos familiares ainda sofrem a perda de seus entes queridos e lutam para que os culpados, né, acabassem na prisão, mas hoje já deve ter morrido tudinho, visto que a gente já está em 2020. Mas mesmo assim, né, fica a frustração de saber que um parente seu, né, seja lá qual for o grau, participou de tantas atrocidades e ninguém foi punido quanto a isso. Isso realmente é o mais chocante. Então, a gente precisa trazer, né, conceitos, né, na nossa vida, como, por exemplo, moral e valores morais, que é tão falado, mas pouco colocado em prática. Né? Então, moral e valores morais é um conjunto de regras ou hábitos de conduta que valem para qualquer tempo, lugar ou para qualquer grupo ou pessoa. Os valores morais são costumes que aprendemos na família, na religião, na escola, aceitos e validados pela sociedade e que buscamos transmitir, né, de geração em geração, ou seja, são aprendidos historicamente. Alguns, vamos dizer assim, valores morais, né, eles acabam sofrendo, vamos dizer assim, atualizações. Porque, por exemplo, antigamente, a gente sabe que em muitos locais as mulheres, né, elas não tinham nem sequer o direito a estudar. Né? Então, mulheres não poderiam sair na rua sozinha, andar sozinha na rua, teria que estar acompanhado ou do irmão, ou do pai, ou do marido. Né? Se isso acontecesse, então você estava ferindo a moral da sua família, né? Você era uma mulher, entre aspas, né? Uma mulher perdida. Por quê? Simplesmente porque a mulher estava andando na rua. Né? Então, ainda bem que muito já se evoluiu, né? Graças ao movimento feminista. Isso ainda bem que acontece. Hoje a gente pode estudar, pode votar, pode fazer o que a gente quiser, né? Mas ainda existem sociedades onde isso não é permitido, tá? Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, um esporte que é tão conhecido, que é o futebol, né? O pessoal fala, Brasil é o país do futebol, é o país do samba, né? Mas mulheres não podiam jogar futebol até a década de 80. Uma coisa besta, jogar uma bola, né? Chutar uma bola, e nós, mulheres, não poderíamos fazer isso. Então, a gente precisa ter um certo cuidado com essa questão de querer impor, né? Como eu coloquei aqui, família tradicional brasileira. Oi, pode falar. A senhora falou aí do futebol, eu lembrei de um fato bem, assim, bem recente, de uma colega minha, uma amiga minha, ela postou que estava assistindo o jogo, e daí ela recebeu várias críticas por estar assistindo o jogo, inclusive de mulheres.
Oxi. E, tipo, ainda existe um preconceito muito grande de mulher gostar de futebol, de assistir futebol, Sim. de saber. Então, assim, é revoltante, chega a ser revoltante, né? Porque, cara, o que é que tem gostar de futebol? É os mesmos direitos. Aham. Sim, exatamente. Então, é muito ridículo assim, a gente ver uma sociedade onde, por exemplo, se você tem um filho homem, né, um menino, e o menino lá, pequenininho, você pega. Eu vi isso, eu fiquei chocada. O menino foi tocar, ele não fez nada demais. Ele pegou numa roupa que era rosa. Ele não disse assim, mãe, compra essa roupa pra mim. Ele não fez nada, ele só fez tocar. Menino, largue isso. Isso não é coisa de menino, não. Hã? Não é cor de menino. Não existe isso, cor de menino, cor de menina. Cor é cor, né? Então, a gente vive numa sociedade ainda muito preconceituosa de coisas que são sem sentidos, né? Isso é brincadeira de menina, isso é brincadeira de menino. Por quê? Porque o menino não pode aprender a dar carinho, né? A dar amor a outra pessoa, né? A menina não pode aprender também a ser independente, ou ela só tem que brincar com cozinha, com boneca, que é porque mulher nasceu para ser mãe e viver dentro de uma cozinha. Então, ainda bem. Isso, Cada infelizmente, um ainda tem seu existe. estilo, professora. Sim, tem gente que gosta, Claro. mas tem gente que não gosta. Do mesmo jeito que a gente tem inúmeros chefes de cozinha homens, né, que são excelentes, maravilhosos cozinheiros. Então, porque ele é homem, ele não pode cozinhar, né? A mesma coisa uma mulher, porque é mulher, então ela não pode ser uma engenheira mecânica, por exemplo. Por que não? Isso vai de aptidão de cada um e não de sexo. Isso é independente. E aí, Com certeza. Eu a acho que isso é cultura também, né, professora? Sim, é por É a isso que eu estou cultura. falando. Essa questão dos valores morais, né? Que a gente falou aqui. Valores morais são costumes que aprendemos na família, religião, escola, aceitos e validados pela sociedade. Só que aí eu estou falando, ainda bem que isso, né, precisa ser avaliado, porque tem sociedade, por exemplo, onde mulher não tem direito a nada. Como eu estava falando no início, tinha época aqui que a mulher não podia andar na rua se não tivesse com um homem do lado, né, que fosse irmão, marido ou pai, que ela era mal falada. Aí eu coloquei aqui ao lado a família tradicional brasileira, né, pela moral e bons costumes. Então, é uma hipocrisia gigante, né, onde a gente vê um certo senhor aí bradando que a família tradicional brasileira, que não sei o quê, mas tem não sei quantas amantes, já traiu a mulher, já se separou 200 vezes, só vive falando de Deus, de Bíblia, não sei o quê, mas vive fazendo coisa errada, né? Então, a gente tem uma sociedade muito hipócrita, né? Que o exemplo que está estourando aí na mídia, acho que ela é deputada, Flor de Lis, né, que mandou matar o marido. Então, ela disse que não aguentava mais, que queria se separar, só que se separar seria um absurdo para Deus, né, já que ela é evangélica. Então, seria um absurdo para Deus ela se separar, porque quando você casa, né, tem que casar para a eternidade e tal. Você só pode se separar se for Ai, através da matar não é morte. absurdo, não. Então, que é um dos mandamentos, não E matarás. homicídio é o que, então? Que é um dos mandamentos, Meu não Deus do matarás. Mas ela foi céu. lá e É muita matou. hipocrisia, professora. Sim, Vivemos num então. mundo muito hipócrita. E, assim, eu acho, na minha concepção, eu acho que a sociedade, ela é muito preconceituosa, mas estão maquiando, sabe? Aos poucos, é uma maquiagem, na verdade, mas é só você tirar um pouquinho que mostra quem é quem, entendeu? Infelizmente, existe muita gente preconceituosa ainda e cheia de. Muito. E quando se tem um representante que ele externa todo o seu preconceito e seu ódio, e ele não pode ser atingido por ter foro privilegiado, então as pessoas que se espelham nesse tipo de atitude e diz, ele pode, eu também posso, aí a gente vê o quanto de atrocidade que está acontecendo aqui no nosso país.
né? Então, só trazendo aqui, né, esse exemplo, o pai, né, com a mãe, aí tem a amante, tem o filho da amante, né, tem a filha que é assediada dentro de casa, os abortos que as amantes já fez, mas que ele condena o aborto se for na mulher dele, né? Então é uma situação ridícula que a gente vive em nossa sociedade, onde muitas vezes é a hipocrisia que impera e não de fato a moral e os valores morais. Verdade, viu? Eu amei muito essa tirinha aí. Eu vou até printar aqui para mandar pro povo no meu Instagram. Tá no seu material aí. Adorei. Então, bioética, o que é isso, né? Então, analisando o significado da palavra e sua origem, dizemos que a bioética trata-se da ética da vida, né? Bio-vida e o termo ética. Então, ela tem como objetivo fazer com que os profissionais de saúde administrem a vida humana de forma responsável. Mas lembrando, né, que a gente, quando fala de bioética, a gente tem também não apenas o respeito com a vida humana, mas com os animais não humanos também. Então, com a sede por descobertas, né, querendo sempre explicar a origem das coisas e a razão de sua existência, acabou desenvolvendo a ciência que continua evoluindo constantemente. Por quê? Porque muitas vezes algo que antes poderia ser aceito, hoje não é, ou vice-versa, que antes não era aceito, mas que com a evolução da tecnologia, né, tem como você fazer de outras formas e aí passa a ser aceita. Então, por isso que é uma ciência que constantemente ela evolui e se inova, né? Então, nesse sentido, perguntamos: há um limite para a produção do saber? E quando a ciência vai contra as regras, contra as normas morais? A bioética é um instrumento possível de limite e a esse desenvolvimento da ciência. Ou seja, a gente precisa, né, ter um freio. Então, como a gente viu alguns experimentos lá na Segunda Guerra Mundial, né, os que eu citei na Alemanha e na unidade C31, se a gente não tiver, né, a ética, a bioética, então o que é que vai acontecer? Pelo bem maior do conhecimento, vamos dizer assim, a ciência não teria limite e eu poderia fazer qualquer tipo de experiência. Então, pensando nisso, né, foi necessário se colocar esse freio aí para que a gente não tivesse mais tantas atrocidades ocorrendo. Nesse sentido, perguntamos: há um limite, né? Isso aí que a gente falou agora para a produção do saber. Então, a gente precisa racionalizar isso. Esse saber, ele pode existir, mas como que a gente pode trazer esse saber? A gente precisa ver as possibilidades, que até onde ele vai, para não ultrapassar o que a gente hoje conhece como a bioética, certo? Para não trazer novamente aquelas atrocidades que existiram, né, há algumas décadas. E no caso, né, a ciência, quando ela vai contra as regras, contra as normas morais, aí isso é relativo. Por que é relativo? Porque isso depende de aspectos relacionados a cada país. Então, vou citar não a questão de experimentos, mas a questão de costumes, né, de normas morais para determinadas regiões. Por exemplo, aqui a gente pode andar na rua, por exemplo, de biquíni, de sunga, né? No caso, nós mulheres de biquíni, de saia, de top. Então, a gente tem este direito, né? Só que existem países que a mulher não pode colocar nem o olho de fora, né? Ela usa uma burca onde ela está totalmente coberta. Então, existem situações que, dependendo do país, né, dependendo ali das circunstâncias da sociedade, algumas coisas vão poder ser realizadas, outras não. Então, né, a bioética vai ser um instrumento possível de limite, sim, né, para que a ciência não evolua
sem ter esses cuidados, sem pensar no próximo, né? Pensando apenas no conhecimento. Então, outro exemplo aqui, né? O anjinho vai lá e fala para Deus, né? Senhor, descobriram o código do genoma humano. Aí o Deus fala, né? Malditos hackers, vou ter que mudar a senha. Então, o conhecimento, ele existe. No caso do código genético, era algo antes, né, que era bastante discutido, graças ao conhecimento de genética, né, mais especificamente falando sobre o código genético, hoje é possível se fazer tratamento de várias doenças, descobrir a cura de tantas outras, minimizar possíveis problemas genéticos. Vamos supor, eu tive um conhecido que ele era casado com uma mulher que eles tentavam engravidar e toda vez ela abortava. E foram fazer um levantamento genético de ambos, né, para ver qual o problema. E aí descobriram que os genes dela tinha um ponto-chave lá que, junto com o gene dele, fazia com que eles não pudessem ter filhos. Detalhe, ele era de Portugal, ela daqui. Eles se encontraram, né, casaram e geneticamente, para procriação, para ter filhos, eles eram incompatíveis. Então, eles não poderiam ter filhos porque a genética deles não iria permitir. Se ela tivesse com qualquer outro homem, ela poderia engravidar. Se ele tivesse com qualquer outra mulher, ele poderia engravidar essa mulher. Só que aí os genes dos dois eram incompatíveis. Eu não sei se foi esse motivo, mas eles acabaram se separando depois de um tempo. Ela poderia, como eu disse, eu não sei se foi o caso da separação, né? Mas ela poderia, por exemplo, engravidar através de um banco de sêmen, né? Ela pegaria ali um sêmen de um doador e poderia ter um filho. Mas eu não sei se a questão de, eu tenho que ser o pai biológico, né, influenciou, entre outras coisas. Como eu disse, não sei se foi o caso, mas foi uma situação, né, ao acaso. Imagine, qual a chance de você conhecer uma pessoa de um outro país e vocês casarem, tentarem ter filho e dentro de milhões de pessoas no mundo, vocês dois serem incompatíveis para ter filho. É interessante a genética. Então, aí só para descontrair um pouquinho, né, essa questão do código genético, que muitos achavam como sendo um absurdo, né, estudos referentes a isso, mas hoje em dia se sabe que tem uma evolução gigantesca e uma colaboração muito grande a nível de saúde, o conhecimento do código genético, não só o humano, tá, mas de outros animais também, que isso acaba, outros organismos, né? Inclusive bactérias, vírus. Hoje em dia, com o Covid que a gente está vendo, né? Foi rapidamente, devido ao conhecimento já pré-existente, foi rapidamente destrinchado ali o código genético do vírus e através disso se torna mais fácil buscar vacinas, né? Tratamentos. Não que isso seja rápido, né? A gente está vendo aí, desde o início do ano, estamos em quarentena, o mundo todo pesquisando, a gente ainda não tem uma vacina de fato, né, sendo distribuída e tal. Mas, querendo ou não, se não existisse esse conhecimento, a gente iria passar aí uns 5, 10 anos penando com esta pandemia por falta de conhecimento para evoluir no sentido de uma vacina. Então, a gente tem a bioética, as relações internacionais e a saúde pública. Então, a interseção de todas elas vai contribuir para que os aspectos éticos, né, eles sejam aplicados não apenas em um único país. Então, a saúde pública é algo extremamente importante, né, para qualquer região.
e não necessariamente de forma pontual. Por exemplo, a gente está agora com o problema de uma pandemia que começou lá na China, né, num continente lá do outro lado do mundo, mas que chegou, né, até aqui. Então, a gente precisa ter conhecimentos e relações internacionais que envolva a saúde pública e que a bioética esteja ali atuando também para evitar que haja, né, as atrocidades que a gente viu antes. Então, esses 3 pontos, a saúde pública, relações internacionais e bioética, vão estar trabalhando juntos, né? Existem acordos internacionais referentes a pesquisas envolvendo seres humanos, justamente para que todos, né, pelo menos na maior parte do que diz respeito a pesquisas com humanos, estejam seguindo com todo o critério e cautela. Então, a bioética, ela se divide em bioética geral e especial, que são as específicas, né? A ética médica, especificamente falando da ética médica, que não é o caso da gente aqui, e os princípios da bioética, que são, como que chama? Ai, meu Deus, deu um branco agora. Ai, sim, os princípios. Os princípios da bioética, os princípios básicos da bioética, eles são ancorados no relatório Belmont, tá? Então, esse relatório ele foi criado justamente para que a gente tenha os princípios da autonomia, beneficência, justiça e não maleficência, que a gente vai ver já já quando a gente terminar de ver os vídeos, tá? Então, vou trazer para vocês aqui 2 videozinhos. No material de vocês só tem um. Eu trouxe um bônus aqui para vocês, tá? Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa, Tereza. Vai ter uma atividade, como você sempre aplica antes da prova, né? Porque, pelo menos nas aulas que eu tive contigo, eu lembro que você aplicava uma atividade para a gente, tipo, exercitar, né? Para fazer a prova. Você vai fazer nesse período com essa... Não. Na verdade, não é porque está remoto, é porque a disciplina de bioética mesmo ela é muito mais teórica, tá? Então, vocês estarem estudando mesmo, certo? Não tem nem muito como fazer exercício, certo? Então, vamos ver este primeiro vídeo, que são 5 experiências perturbadoras feitas com humanos, e logo em seguida a gente vê esse aqui falando sobre Auschwitz, experimentos médicos que, né, ocorreram lá na Alemanha nazista, tá? Então, prestem atenção a esses 5 experiências, né? A gente já falou de algumas, ele vai trazer aqui outras, como, por exemplo, o estudo Monstro, que foi um estudo realizado com crianças, onde eles queriam verificar se a gagueira, né, pessoa que é gago, se isso era um comportamento aprendido. E aí eles traziam crianças para fazer essa experiência, onde eles colocavam as crianças, ficavam, né, colocando na cabeça delas que elas só poderiam falar se elas tivessem certeza absoluta que elas iriam falar corretamente, que elas não iriam gaguejar. Então, imagina a pressão psicológica na criança, né? Você, tipo, ameaçando ela, dizendo que ela só pode abrir a boca se ela for falar de forma correta. Então, isso causou um transtorno psicológico nessas crianças, onde elas não falavam mais, né? Elas ficaram, vamos dizer assim, não mudas no sentido de que elas tivessem uma dificuldade física, fisiológica, né? Mas não, foi um trauma psicológico que fez com que elas ficassem ali mudas, né? Então, entre outras experiências que a gente vai ver aqui, eu não vou falar mais, porque senão eu vou ficar dando spoiler dos experimentos. O documentário que vai mostrar para vocês.
A imagem de cientistas malucos sempre foi explorada pela literatura e pela indústria cinematográfica. Afinal, quem não conhece a história de Frankenstein? Alguns desses personagens são apenas excêntricos e, mesmo com todas as suas manias e atitudes incomuns, acabam surpreendendo a todos de uma maneira positiva. Mas outros costumam ter um lado sombrio, capaz de criar verdadeiras atrocidades. E o sentimento que fica em nosso peito é de decepção e tristeza por todas as pessoas que sofreram nas mãos desses sádicos. Os profissionais da lista de hoje utilizaram métodos terríveis para provar suas teorias e realizar as suas conquistas. Parecem ter saído mais de uma fantasia das páginas de ficção e thriller. Conheça 5 experiências perturbadoras feitas com humanos. Número 1, Estudo Monstro. E esse merece o nome, presta atenção. Em 1939, fonoaudiólogos da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, acreditavam que a gagueira era um comportamento aprendido, causado pela ansiedade de falar de uma criança. Para provar essa ideia, ou esse absurdo, se você preferir, eles realizaram o que o jornal The New York Times, em 2003, chamou de Estudo Monstro. Esses médicos tentaram induzir gagueira em crianças órfãs, dizendo a elas que estavam condenadas à gagueira. Insinuaram que elas já estavam mostrando sinais deste problema e que não deviam falar nada a não ser que tivessem certeza absoluta que iriam falar direito, corretamente. O resultado da experiência não obteve sucesso e o comportamento das crianças mudou drasticamente. Ficaram caladas, quietas demais e muito desanimadas. A universidade foi processada e em 2007 pagou o equivalente a R$1,5 milhão de reais. O método utilizado para realizar essa experiência sobre a gagueira infantil nunca foi divulgado por medo da pesquisa ser comparada com as experiências nazistas. Número 2, Unidade 731. Um laboratório terrível de testes durante guerras civis no Japão e também durante a Segunda Guerra Mundial funcionou aos comandos de Shiro Ishii. Os testes eram feitos em seres humanos que, inevitavelmente, acabavam morrendo. Os testes realizados nessa unidade eram absurdos e incluíam procedimentos como dissecação de pessoas vivas, amputação de membros e reimplantação de partes diferentes do corpo. Além disso, homens e mulheres eram infectados com sífilis e gonorreia por meio de abuso sexual para serem estudados. Também aconteceram muitos experimentos com armas para testar a explosão de granadas, lança-chamas e bombas químicas ou biológicas. Hoje, as atividades dessa unidade são consideradas como um dos maiores crimes de guerra já conduzidos pelo Japão. E o pior é que Shiro Ishii nunca foi responsabilizado por seus crimes e viveu sem nunca ter sido preso. Ele morreu aos 67 anos em decorrência de um câncer de garganta. Número 3, o Anjo da Morte. Durante o período do nazismo, muitos experimentos médicos foram realizados em campos de concentração. Dos médicos envolvidos nesse tipo de terror, o mais famoso deles foi Joseph Mengele, o Anjo da Morte, que realizou experimentos terríveis com gêmeos. Um deles foi tentar gerar siameses interligando seus vasos sanguíneos. Dos mais de 1.500 gêmeos, somente 183 sobreviveram aos campos. Com a justificativa de fazer um tratamento nas pessoas, ele injetou substâncias que variavam do petróleo ao clorofórmio em milhares de prisioneiros. Além disso, ele também realizou uma injeção de tinta nos olhos dos prisioneiros para ver se eles mudavam de cor. O médico alemão Joseph Mengele morreu aos 67 anos, no ano de 1979, em Bertioga, São Paulo, livre como um pássaro. A história do Anjo da Morte rendeu também o filme Os Meninos do Brasil, feito em 1978, que eu recomendo. Excelente. Número 4, Testando Venenos.
O serviço secreto soviético tinha um laboratório clandestino dedicado a pesquisas de um veneno perfeito, que fosse mortal, não tivesse gosto nem cheiro e não pudesse ser descoberto em uma autópsia. Para isso, eles faziam testes em prisioneiros inimigos que eram orientados a tomar seus remédios e ficar em observação. Depois de muitos testes, uma receita foi aprovada. Ela ficou conhecida como C2 e testemunhas afirmam que as vítimas diminuíam seu tamanho após ingerir a substância, enfraqueciam rapidamente, ficavam calmas e silenciosas e depois de aproximadamente 15 minutos, morriam. Todas as poções foram testadas em pessoas com diferentes condições físicas e idades, para que se pudesse observar as reações diferentes em cada vítima. Que absurdo. Número 5. Cura gay. Acredite você ou não. Você provavelmente se lembra de ter estudado a respeito do apartheid, que foi uma prática de segregação racial horrível, terrível. Além das separações de pessoas pela cor da pele que tinham, muitas sofreram tratamentos completamente abusivos e antiéticos que tinham a intenção de alterar a orientação sexual de supostos gays e lésbicas. Isso ocorreu principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Os gays eram denunciados como inimigos do Estado e acusados de corromper a moral pública e ameaçar o crescimento populacional alemão. Por isso, essas pessoas foram submetidas a verdadeiros métodos de tortura, recebendo remédios para a realização de uma espécie de castração química, além de terapias de choque. O único critério para que as vítimas fossem obrigadas a passar por esse tratamento era que elas aparentassem ter um comportamento homossexual. Aqueles que não demonstravam estar curados poderiam ser obrigados a passar por cirurgias de mudança de sexo. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? O seu amigo Boco volta na próxima com muito mais para você. Até lá. Então, gente, vejam que nesse último experimento, não necessariamente a pessoa precisava ser, né, homossexual. Bastava que alguém chegasse lá e denunciasse que você aparentava, que você tinha um certo comportamento, pronto, já era suficiente para que eles fossem, vamos dizer assim, né, capturados e que sofressem ali as terapias, né, tudo de ruim contra a sua própria vontade, inclusive a própria mudança de sexo. Porque uma coisa é a pessoa ser homossexual, né, ter atração pelo mesmo sexo. Outra coisa é a pessoa ser transexual, que é a pessoa não se identificar com o seu próprio gênero biológico e é a pessoa querer fazer, né, querer ou não fazer a mudança de sexo. Só que aí não era uma opção. Eles que determinavam que, se você, vamos supor, é uma mulher, né, lésbica, então você vamos tirar seus seios, né, fazer a mudança aí no seu corpo. Se fosse um homem gay, né, então vamos lhe castrar ali, cortar seu pênis, seus testículos, porque você é gay. Então você tinha que, tipo, virar uma mulher. Então vejam a aberração, né, daquela época. E aí, esse é um pouco mais, vamos dizer assim, traz algumas cenas, né, da época da Segunda Guerra. Ele é legendado, tá? Então ele precisa ter um pouquinho mais de atenção para que vocês, né, tirem suas próprias conclusões e avaliem o que foi feito na época lá dos experimentos no campo de concentração de Auschwitz. Hitler's right-hand man, Heinrich Himmler, had given the order that SS doctors were the only people qualified to perform the selections at Auschwitz. Hans Munch is one of the few Auschwitz doctors who was found not guilty of war crimes, but he remembers Himmler's order. Der Himmler war ein Perfektionist. Himmler was a perfectionist, you know. And it could happen that when the selection was being performed, a layman wouldn't recognize certain features. And you'd end up gassing a few people too many, or too few.
So qualified people were supposed to do it. It was their daily job. Like other doctors in normal situation would look at their patient and say, "How are you doing today?" Now you looked at the whole transport, thinking who is usable and who isn't. Children under 12 were deemed unusable as they were too young to work. They were sent straight to the gas chambers. But when the Russians liberated Auschwitz in 1945, they were surprised to find a large group of children still alive. Many of them were twins. Aquilo que eu falei na aula passada. Lembra das experiências que Josef Mengele fazia com gêmeos? Mengele was the most unique SS doctor I came into contact with. He was the only one you could really talk to. Mengele was anything but a born SS man. He just joined out of pure opportunism, and because he was very vain and the uniform was nice. Somehow he came into contact with the theory of genetic inheritance, and he saw that that was a great area to make a name for himself as a doctor. And then he heard about Auschwitz, that there were opportunities there to do genetic biological research. Mengele was not some lone scientist pursuing his own private research. He was training under Germany's internationally respected Professor Ottmar von Verschuer. I was not a twin, but I was like a twin. I was there with my older brother, who was less than a year older than me. When we got to Auschwitz, other Jewish prisoners came and searched between the lines for twins. They were pushing and shouting out in a number of European languages. They shouted that they were looking for twins. Someone whispered to us in Yiddish, which I understood. He said, "If you come out as twins, you will stay alive." That's how we ended up in the lab as twins. But in fact, we were not twins. He said there had never been anything like this before, and there wouldn't be again in the near future. He should use this opportunity for doing twin research. You know, you do bad stuff to one twin and not the other, and then you cut them both open and see how things are, what's changed. Normally, you only get to do that with rabbits. Many concentration camp doctors murdered prisoners in order to supply body parts to teaching hospitals and research laboratories all over Germany. I don't know to this day exactly what they did, but I know that both my brother and I, well, they injected something into the base of our necks, which caused pain and swelling in my throat and a high temperature. They wanted to find out why my brother had a nice singing voice and I had a deep, hoarse voice. I don't think that by trying to find these differences and performing this operation, that they could come to any scientific conclusion. He himself rarely performed any operations. He was simply present when the experiments took place.
He would take notes during the experiments. I have serious personal problems with Mengele, a very big traumatic problem, because I sometimes think if it wasn't for him, I wouldn't have stayed alive. Então ele fica nesse, isso que ele falou agora, é referente a um dilema que ele tem pessoal, no sentido de que se ele não tivesse feito parte desse estudo, poderia ser que ele tivesse morrido, né, na câmara de gás. Então, ele está vivo hoje, né, por ter ido para esse lado, né, vamos dizer assim, do campo de concentração onde se dividiam os gêmeos, mas em compensação ele passou por diversas atrocidades na mão ali de Josef Mengele. Então, ele tem esse conflito de trauma ali em relação à pessoa do Mengele. It was one of the many deceptions which the Nazis used to medicalize the killing process. And the deception was partly for the Jews so that they could be rendered non-resisting victims as much as possible, but partly for themselves so that they could see themselves as in some way carrying out a legitimate, more or less medical procedure. Auschwitz was not just an extermination camp. It was the clearest example of German doctors' betrayal of all their ethical training. SS doctors sentenced between 75 and 90% of the new prisoners to immediate death. The remainder were used as slave labor. New arrivals were also selected for medical experiments. For the first time, they could implement death into their medical research. They could watch people, see how they react on certain poisons, on certain physiological, non-physiological situations, then kill the people and could see how the organs, how the brain, for instance, how liver reacted on that special research situation. At Buchenwald, the laboratories revealed the tortured results of the doctors' research. It was the first camp where scientists had used prisoners for experiments, but it was not the only one. Doctors had been the largest professional group to join the SS. Their crimes had been so great that a separate trial took place in Germany. The true object of these experiments was not how to rescue or cure, but how to destroy and kill. Julgamento em Taking to Nuremberg. the witness stand at Nuremberg were several young Polish women who had been the subject of terrible experiments. This scar is 16 inches long. Wanda Poltowska was a girl guide who had been caught working for the Polish resistance. She was sent to the women's concentration camp at Ravensbrück. One day, Poltowska was ordered to appear in front of SS doctors. When 6 of us were summoned in August 42, I was sure that I was being summoned for execution. They gave me a clean shirt and a clean bed, and that was a shock. It was one of the few moments when I was very frightened. I didn't know what they might do. Because German soldiers were suffering terrible wounds at the front, SS doctors decided to test the effectiveness of drugs by inflicting similar wounds on concentration camp prisoners. The group I was in, the tests involved injecting bacteria into the bone marrow cavity and then watching the body react to the infection with a very high temperature. Maybe they wanted to see how high a dose of bacteria the body could bear. In my group there were fatalities. Some died. The operations were performed by SS doctors. They repeated them several times, removing healthy bone and muscle, and inserting shrapnel, dirt and bacteria into the open wounds.
They were trying to duplicate battlefield conditions. My operation was on an operating table with clean sheets. But the others were operated on as they stood with dirty legs on a dirty table. So this was a complete violation of medical principles, even the most inhuman. Five women died at Ravensbrück from the wound experiments. The others suffered for the rest of their lives. But 4 of the survivors had the satisfaction of identifying their tormentors at the physician's trial. The main culprits were sentenced to death or life imprisonment. Military Tribunal 1 sentences you, Fritz Fischer, to imprisonment for the full term and period of your natural life. At Nuremberg, the defense lawyer argued that the wound experiments were part of the war effort. But this defense could not be mounted for experiments conducted by other doctors. Então, gente, vejam, foi só uma parte, né, aqui, senão seria muito longo, mas vejam o quanto, né, nesses poucos relatos que a gente teve aí, o que a gente pode identificar como, assim, situações totalmente inaceitáveis, né, justamente, é horror. O caso dos gêmeos, né, no caso que eles não eram gêmeos, né, eram só irmãos normais, sem ser gêmeos, e ele ter ali, os experimentos, ele conseguiu sobreviver, né, mas a gente vê que ele saiu com sequelas, né, devido às experiências que eram feitas com eles. Essa polonesa também retratando ali as situações onde eram feitas cirurgias, né, de retirada de tecido, de músculo, de osso, de tudo, e colocava-se as situações, contaminações, como se eles estivessem no campo de batalha, para verificar como que eles poderiam cuidar e tratar melhor dos seus soldados, né? Então pegava pessoas saudáveis e fazia esse tipo de experiência. Então, eu acho que para uma pessoa normal, né, é inconcebível pensar na dor que essas pessoas tiveram, né? E um profissional tá ali totalmente consciente de que ele está causando aquela dor naquela pessoa. Então, ainda bem que os preceitos éticos estão aí para tentar evitar ao máximo que novas atrocidades como essa ocorressem. Então, graças a Deus, né? Era muito macabro, viu? Exatamente. A gente parar... Aprender a matar, né? Para depois, hoje, ajudar a tratar. Curar, não, tratar, né? Então, na época não se pensava em tratar nada, né? A intenção era simplesmente causar o sofrimento, fazer experimento, e se tivesse sentindo dor, se vai ter infecção, se vai ter problemas, sequelas, problema seu, né? Eu tô falando no pensamento deles. Tô nem aí, você é um ser inferior, né, para eles, que eram principalmente para os alemães, eram os judeus, né, que eles consideravam como sendo seres inferiores, e aí o céu era o limite para a imaginação das atrocidades que eles podiam fazer. Foi isso, hein? Tá certo, professora. Obrigada, viu? Boa noite. Muito forte mesmo. Não, a aula não acabou não, vou abrir outra aula, calma. Só finalizei aqueles... Até o horário de sempre, 10 horas. Vocês ainda não se acostumaram, gente, que minha aula é o tempo certinho da aula. Então, vamos continuar, né? Antes dos vídeos a gente tinha falado sobre os princípios da bioética que estão fundamentados no relatório Belmont. Então, a gente tem o princípio da autonomia, beneficência, justiça e não maleficência. Então, o relatório Belmont, que está ilustrado aqui à direita de vocês, o Congresso americano, ele criou em 1974
a Comissão Nacional para a Proteção dos Seres Humanos da Pesquisa Biomédica e Comportamental. E aí os pesquisadores demoraram 4 anos para a publicação do que ficou conhecido como sendo o Relatório Belmont. Ele está ancorado nos quatro princípios básicos, o da beneficência, que é a atenção aos riscos e benefícios, aquilo que eu já havia falado na primeira aula, de que a gente precisa ter cuidado e atenção em avaliar quais são os riscos que aquela pessoa ela vai estar correndo, né, em fazer parte da sua pesquisa, e ela precisa ser esclarecida de que existem aqueles riscos e os benefícios. Então, os riscos eles não podem ultrapassar os benefícios. Lembrando que os benefícios não apenas individuais, mas também a nível social, tá? Quais são os benefícios a nível social também que aquela pesquisa pode estar contribuindo? O princípio da não maleficência. A vida não é privilégio de alguns, nem depende de tempo, de duração ou de lugar. Então, se a gente for parar para pensar em relação a esses relatos que a gente viu da Segunda Guerra, né, a gente percebe que esse princípio foi totalmente deixado de lado, quando a gente tem que os alemães pensavam que eles eram a raça superior, né? E aí a gente teria essa questão de que se você é uma raça inferior, então eu posso fazer o que eu quiser com você, em detrimento da minha raça que é melhor, a raça ariana, a raça pura, então nós somos privilegiados e você não. Então, algumas pessoas ainda trazem esse tipo de pensamento, né? Porque eu tenho dinheiro, porque eu sou filho de fulano, porque eu tenho pele clara, então eu sou melhor do que fulano, do que cicrano. Tem nada a ver. Somos todos humanos, somos todos iguais, e quem infelizmente ainda traz esse tipo de pensamento ainda tem muito a evoluir como pessoa, né, como um cidadão, e nada melhor do que estudo, né, para fazer com que a gente evolua, tá bom? O princípio da autonomia, que ele é responsável pelas consequências de seus atos, ou seja, a gente vai ter a questão de que nós seremos responsáveis pelas nossas decisões. Então, quando a gente tem esse princípio atuando, né, o da autonomia, onde você é responsável pelas consequências de seus atos, quando você é orientado, né, quando se é explicado a você todos os princípios, né, daquela pesquisa que você vai participar, onde vai ser colocado ali, vai ser esclarecido os riscos, benefícios, tudo direitinho, e você, né, aceitar ou não fazer parte daquela pesquisa, então você tem a autonomia de dizer sim ou não e ser, né, completamente responsável pela escolha da decisão que você tomar, né? Então, esse princípio ele é bem importante, faz com que se reflita sobre o direito do participante de ter a autonomia de escolher, tá? Então, é muito, muito, muito usado ele e muito cobrado em pesquisas éticas com os seres humanos, né? E como que chama? O comitê de ética, né? Ele vai estar ali justamente focado em trabalhar isso. Bom? E a gente tem a justiça, que é a equidade quanto aos sujeitos de experimentação, né? Então, a gente vai ver cada um desses princípios agora, né? Mas na justiça aí, que todo mundo ele deve ter
seus direitos iguais de acordo com as suas diferenças. Então, no princípio da beneficência, né, determina que sempre deve-se tomar atitudes visando, desculpa, gente, o bem dos demais. Então, faça o bem aos outros, independente do seu desejo. Então, você tem ali o princípio de que você deve fazer o bem, mesmo que os seus princípios ali, o seu desejo possa não ser esse. Você, né, deve sempre fazer o bem ao próximo. O princípio da não maleficência foi originado pela expressão primum non nocere, que em primeiro lugar não causar dano, né? Então, no caso dos profissionais de saúde, principalmente os médicos, né, e enfermeiros, vocês futuramente vão ter ali no juramento de vocês a questão de não causar mal ao próximo, não causar o dano. E que no caso desses estudos que a gente viu, dessas atrocidades, né, a gente pode nem considerar como sendo estudos, mas essas atrocidades que a gente viu, eles jogaram assim o princípio da não maleficência para as cucuias, né? Lógico que não existia na época esse princípio, mas assim, se a gente estiver colocando, né, aplicando esse princípio nesses estudos, isso nunca foi cogitado, nunca foi pensado. Então, o princípio afirma a obrigação de não causar dano intencional e desnecessário. Então, por exemplo, se você está fazendo estudos sobre a avaliação de algum tipo de dor, né, onde você está num cenário todo apropriado, tudo calculado, onde o participante aceitou fazer parte da pesquisa, é diferente de você, por exemplo, estar dando choque ali numa pessoa para testar o nível de dor dela sem o consentimento dela. Então, o princípio da não maleficência fica da seguinte forma: não cause dano aos outros. Tá? Respeito à autonomia das pessoas. Então, determina que uma pessoa possui o direito de decidir o que é melhor para si, segundo suas próprias convicções. Ela se apoia na ideia de que o indivíduo pode ter desejos diferentes dos seus. Então, a gente, por exemplo, pode ver essa questão de que você tem as suas convicções, como, por exemplo, você tem a sua religião, e isso vai poder influenciar em uma determinada decisão na sua vida. Então, para considerar uma ação como sendo autônoma, existem duas condições: a capacidade de ação intencional, que é a vontade do indivíduo realizar aquela ação, tendo entendimento sobre ela e suas possíveis consequências. Ou seja, uma pessoa mentalmente saudável, né, que está consciente, então ela vai lá e dá a sua ela tem a sua autonomia de decisão. E no caso da liberdade de interferências, que é a não influência de fatores externos, como ameaças e chantagens na escolha do indivíduo. Então, no momento que você está sofrendo uma ameaça, né, ou uma chantagem para tomar determinada decisão, então você não pode dizer que aquilo você está seguindo o princípio da autonomia. Na verdade, você está sendo induzido a escolher, né, aquela decisão. Então, respeite o desejo da pessoa, desde que ela tenha capacidade intelectual e emocional para analisar a situação e possa escolher livremente. Caso ela não tenha essa capacidade, né, ou por problemas mentais, ou porque ela está em coma, ou porque é uma criança, né, sempre vai ter uma pessoa da família ou um responsável ali por aquele indivíduo que vai tomar uma decisão por ele. E o princípio da justiça determina que os iguais devem ser tratados de forma igual e os diferentes devem ser tratados de forma diferente. Então, de forma mais extensa, a cada um de acordo com a sua necessidade, a cada pessoa de acordo com o seu esforço, a cada pessoa de acordo com a sua contribuição, a cada pessoa de acordo com o seu merecimento. Desta forma, por exemplo, duas famílias precisam de dinheiro para tratar uma mesma doença. No entanto, uma delas possui uma melhor condição financeira do que a outra. Sendo assim, para qual delas seria melhor
doada a maior quantia. Segundo o princípio da justiça, seria para aquela família de menor condição financeira, seguindo a ideia de dar mais para quem tem menos. Que aí é o que diferencia equidade de igualdade. Se a gente estivesse falando da igualdade, então nós estaríamos dizendo que essas duas famílias do exemplo, elas estariam recebendo a mesma quantia. Vamos supor, R$ 1 milhão, cada uma com 500 mil. Só que uma família já é rica e a outra não. Então, vamos supor que essa família rica ela só precisasse de 100 mil e a família pobre precisasse ali de 900 mil. Então, na igualdade, eu daria 500 mil para cada, onde a família rica teria o dinheiro suficiente e ainda sobraria. Já na equidade, de acordo com as condições de cada um, o justo, né, seria eu dar mais para a família que precisa de mais e dar menos para a família que precisa de menos. Não sei se vocês já viram um desenho. Deixa eu ver se eu acho aqui para compartilhar para vocês. Se eu tivesse com um quadro em sala de aula, eu desenhava para vocês. Mas como eu... pronto, achei aqui a imagem. Então, imagem bem representativa do que é igualdade e equidade. É essa imagem aqui, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou colocar aqui no slide, tá? Para vocês. Só um segundinho. Pronto. Aqui. Vocês estão conseguindo ver? Principalmente quando a gente fala aqui no nosso país, né, existe muito isso. Sim. Então, a igualdade, né, se a gente estivesse considerando, né, para que essas 3 pessoas vissem o jogo de futebol, a igualdade seria o quê? Eu dar um banquinho igual para cada um. Quem é alto, estaria ali de boa, né, vendo. O mediano ficaria ali, né, já no limite. E o baixinho, mesmo com o banco, continuaria sem ver. Então, isso é igualdade. Já a equidade, o alto ele não precisa. O mediano, um banquinho é suficiente. E o mais baixinho, 2 banquinhos para que ele consiga. Ou seja, eu estou tratando de forma diferente, né, dando condições para ele que tem uma condição diferente. Ele precisa de mais. Né? Então, infelizmente aqui no Brasil a realidade é assim, né? Total. Então, sempre tenham em mente essa questão da equidade, tá, gente? É algo que, quando a gente para pensar, a gente vê que realmente a gente, às vezes, vai precisar, né, tá trazendo este princípio aqui da justiça, né, segundo esse conceito aqui, para que realmente a gente tenha todos atingindo aqui o objetivo, né, que seria assistir lá o jogo. Então, todos aqui eles têm condição de ver o jogo, né? Então, dando continuidade, vejamos o caso a seguir, né? Então, alguns exemplos para que vocês reflitam. Uma garota apresenta um quadro grave de alergia e seu namorado deseja levá-la ao hospital, mas ela diz que não quer e que vai melhorar em casa. O que deve ser mais importante nessa situação? Respeitar a autonomia do indivíduo e não levá-lo ao hospital? Ou deve, em nome da beneficência, levá-lo ao hospital mesmo que sem seu consentimento? E aí, o que vocês acham? Hein, gente? Eu acho que tem que levar. Eu também. Em nome da beneficência. Eu acho que tem que respeitar. E aí? No caso, vamos elaborar um pouco mais esse exemplo. No caso de ser uma alergia que você sabe que a pessoa vai tender a piorar
tá? Que você sabe que ali o risco de vida dela, o risco dela morrer vai aumentar. Você continua deixando ela em casa mesmo, ela dizendo, não, vou ficar em casa, isso vai passar, ou você sabendo da gravidade, você vai levá-la ao hospital? Nesse caso, levar ao hospital, professora. O risco de vida dela é maior, porque a alergia pode ficar mais forte e pode ocasionar até a morte dela. Exatamente. Então, E às vezes a pessoa é teimosa, tá entendendo? Tem uma pessoa que gosta de se ajudar e não sabe o que está acontecendo. Exatamente. Né? Aí vem outras coisas, né? Por exemplo, vocês são da área de saúde, então vocês sabem quando uma pessoa está evoluindo de forma, vamos dizer assim, de forma a evoluir para a gravidade de um quadro, né? Então é mais fácil de vocês avaliarem do que um leigo na área de saúde. Em relação a essa questão de teimosia, eu trago um exemplo aqui de casa. Minha mãe, já faz alguns anos, faz o quê? Uns 10 anos isso. Maria, faz tempo já, viu? Uns 10, 11 anos por aí. Minha mãe tropeçou e quebrou os 3 dedinhos do pé. Os 3 do canto, né? E aí ela bateu, ficou com o pé muito dolorido. No outro dia, os dedos tudo inchado, roxo, doendo. E ela teimou. Ela machucou no sábado de tardezinha. Domingo, pé inchado, doendo, tudinho. Não é nada não, não é nada não. E foi deixando. Aí, até que minha irmã conseguiu, vamos dizer assim, enganar minha mãe, botou ela no carro e levou ela para o hospital. Ela tinha quebrado os 3 dedos. Lógico que não era uma situação de vida ou morte, mas era uma situação dolorida, que ela estava reclamando, que não estava conseguindo pisar e por aí vai. Então, no caso, a gente atuou, né, na beneficência dela, né, no benefício de ela não ter mais aquela dor, de ela tratar a fonte, né, daquela situação que foi quebrar os 3 dedos e ela dizendo que não era nada. Então, imagine a dor que ela estava sentindo, mas por teimosia, e olha que ela é da área de saúde, por teimosia ela não queria ir ao médico. Ô, professora. Oi, pode falar. O pessoal da área de saúde geralmente são os mais teimosos, né? Só para constar. Essa parte, levando em consideração a parte da equidade, a gente também tem que ver a parte do direito da pessoa, né? De querer ser ajudado ou não. Sim, então, lógico. Eu acho que facilitaria mais, foi o meu ponto de vista, novamente falando, levando essa parte da equidade em consideração, trazer uma equipe de saúde até a pessoa do que levar a pessoa. Porque vai ter pessoa que vai teimar, só se você amarrar ela e levar amarrado dentro do carro. Tá, mas se você fazer uma equipe de saúde, vamos dizer, hoje em dia a gente tem um programa, né? Saúde em casa, alguma coisa assim. Entendo seu ponto de vista. Eu trouxe aqui um exemplo só para ilustrar, mas poderia ser, a pessoa não quer ir até um profissional de saúde, mas existe a possibilidade de você trazer o profissional até a pessoa, né? Sim. Se mal mesmo vai à montanha. Sim, mas aqui foi só um exemplo ilustrativo, mas sua colocação foi correta, tá bom? Então, entenderam, né? Essa questão da beneficência, a questão da autonomia entrou em conflito com a questão da beneficência. Perceberam isso? A autonomia dela de não ir até o profissional e a beneficência de você estar querendo ajudá-la, né? Entraram em conflito. Diga, Thaisa, você levantou a mão? Isso, professora. Clênia, me tira uma dúvida, já que a gente está falando em questão de respeitar a autonomia do indivíduo. Quando é um paciente que está em fase terminal, ou ele tem um diagnóstico, assim, vamos dizer, cirúrgico, e ele se recusa a fazer, ele pode. Ele pode. A autonomia dele deve ser respeitada. Até onde ele estiver vivo. Até ele ter consciência de que se ele está com consciência e está dizendo eu não quero, e depois ele perdeu a consciência, mas ainda está vivo, o que ele disse quando ele ainda estava consciente é o que é válido.
Certo? Entendeu, Thaís? A gente vai falar. Obrigada. Nada. Então, para outro exemplo aqui. Um garoto ficou tetraplégico e deseja cometer a eutanásia. Não estou entrando no mérito que aqui no Brasil é proibido, tá? Estou só trazendo um exemplo. Todo mundo sabe o que é eutanásia, né? Você ter o desejo, né, de não viver mais e, enfim, o profissional de saúde ir lá, né, aplicar as medicações necessárias para que aquela pessoa morra. Então, existem alguns países que permitem a eutanásia. Aqui no Brasil não é permitido. Mas, como eu disse, eu não estou entrando nesse mérito aqui. Eu estou só trazendo um exemplo. Então, o garoto ficou tetraplégico e deseja cometer a eutanásia. Seus pais, muito abalados, não concordam com a decisão do filho. Por isso, ele faz um acordo com os pais. O acordo é o seguinte: esperar por 2 anos para experimentar como seria a vida dele daquele jeito, né, tetraplégico. E ver se ele mudava de ideia, ver se ele se adaptava, se ele queria continuar com a vida ou não. Ao passar os 2 anos, o garoto permanece com o mesmo desejo, justificando não ter motivos para viver daquele jeito, já que sempre passava mal e não tinha uma boa qualidade de vida. O que fazer? Respeitar a autonomia do indivíduo e permitir que ele realize a eutanásia, ou deve, em nome da não maleficência, proibir de seguir com essa ação? E aí? Como eu estou reforçando, eu não estou entrando no método de que aqui no Brasil é proibido. Vamos supor que fosse permitido, tá? E aí, como que vocês agiriam? É bem complicado, viu, Clênia? Eu respeitaria a autonomia do indivíduo. Esse garoto é menor de idade. Oi? Ô, professora. Oi, pode falar. É maior de idade? Maior de idade. Sim, vamos supor que ele seja maior de idade. Existe um exemplo desse. Se ele for maior de idade, se respeita a vontade do indivíduo. Alguém falou outra coisa, além de Karine? É Professora. porque é assim. Aí você está se colocando como mãe, né? Como mãe, como pai. Então, fica bem difícil. Não estou vendo como uma profissional, estou vendo como mãe, como pai. Para mim, que tenho filho, é muito difícil. Eu mesmo, sinceramente, eu não sei nem lhe responder. Mas aí vamos partir do princípio. Quantas vezes a gente vê um familiar nosso no leito de uma cama, né, se acabando ali durante anos, sem condições nenhuma, sofrendo inimaginavelmente ali várias situações. E aí, quando a pessoa morre, a gente diz, essa pessoa descansou, ela sofreu muito. Se ela tivesse a opção da eutanásia para não ter sofrido tudo aquilo, e aí? Professor, se o paciente já é maior de idade, então eu aceitava que ele fizesse a eutanásia, porque realmente é o que a senhora acabou de falar. Quando morre, a pessoa fala logo assim, ele descansou. Isso aí é verdade. Ô, professora. Oi, pode falar. Tem um filme, ele se chama Como Eu Era Antes de Você. Como era o filme? Aquele filme que o menino sofreu um acidente. Tá, termina aí. Quer que tem esse filme Como Eu Era Antes de Você? Como eu era A vontade dele foi respeitada até o fim. Foi. Eu não posso falar do filme porque eu não assisti. Mais ou menos, porque assim, a família lutou muito. A mãe, ela aceitou tudo bem, porque foi um acordo aí de 6 meses, no caso dele, do filme. Assisti também, assisti 20 vezes já. É triste ao mesmo tempo, né? Até a pessoa entender o que acontece, né, Tereza? Não é porque eu sou mongolóide e deprimentada, não, mas porque é muito bom. Eu sou apaixonada pela atriz. Então,
complicado, a mãe reluta muito, viu, para fazer. Uhum. Agora, assim, no meu caso, falando assim, da minha opinião particular, eu sei que Clênia, desde que iniciou a aula, disse, não vamos citar religião, não vamos citar gosto político. Não é citar, é respeitar. Respeitar, tudo bem. Pronto, respeitando toda a opinião de qualquer pessoa, mas falando assim, como na Bíblia diz que nós não podemos não temos o direito de tirar a nossa própria vida, que isso aí é só do Senhor, eu não aceitava não, mesmo tendo que respeitar. Mas você não ia se matar? Quem ia matar você era seu médico. Se você for partir pela questão da Bíblia, entendeu? É complicado. É complicado, porque quando parte um familiar e um filho, né? Uma mãe jamais vai aceitar esse tipo de coisa. Pode ser criança, adulto, não importa. Mas... prefere que o filho morra naturalmente, né? Mas, assim, mas é uma às situação vezes, complicada. Não, é muito difícil. Eu disse que eu ia trazer muitas coisas polêmicas. Eu avisei desde o primeiro dia de aula. Aí né? O título não era para refletir, não, é para discutir. Professora, eu concordo com a eutanásia, porque, assim, no meu ponto de vista, eu acho que é um egoísmo, assim, no caso, se tratando de família. Sim. Você querer a pessoa ali ao seu lado a todo custo. Exatamente. Quem está vivendo, quem está sabendo o que está sofrendo é aquele indivíduo. Por mais que você esteja vendo aquela situação, mas quem está sentindo tudo aquilo é aquela pessoa. Então, se ela chegou ao nível de querer pedir para tirar a própria vida, diferente de um suicídio, né? O suicídio, ela não vai pedir para ninguém, ela vai lá e se mata, né? Aqui não, ela está completamente consciente, né? Psicologicamente estável, mas a situação dela é tão difícil que ela não suporta mais, né? Eu não estou falando da questão atrelada à depressão, nada disso. Que a gente sabe, né, que isso pode agravar ali a situação de suicídio. Professora, por sinal, a mãe e o pai, tá entendendo? Eles mesmos marcam a hora e tudo para que eles façam o procedimento, chamam médico e tudo. Então, não foi um negócio que assim de bolo, não. Foi um negócio sim, muito mas a eutanásia é assim, programada, organizada. Eutanásia é assim. Eu acho que eu citei nessa turma a situação de um atleta que na época das Olimpíadas aqui no Brasil, aí tem as Olimpíadas e logo depois tem a Paralimpíada, né? E eu não lembro de qual país da Europa que ela é. Mas ela tinha anunciado, ela tinha um problema sério de saúde, era cadeirante, isso aqui. Ela não conseguia dormir mais do que meia hora seguida, que ela acordava com muitas dores. Ela era jovem, tinha seus 20 e poucos anos, se eu não me engano, no máximo tinha seus 30 e pouquinho, mas ela era jovem. E ela disse que as Olimpíadas do Rio seria a última Olimpíada dela, e quando ela voltasse para o país dela, ela iria fazer a eutanásia, porque ela não suportava mais viver daquela forma. As dores que ela tinha, né, todos os problemas que ela tinha devido, não lembro qual era o problema de saúde dela, mas ela não suportava mais aquilo. E foi feito isso, né? Quando ela voltou para o país, ela fez a eutanásia. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dela. Tá aqui. Que ela foi, inclusive, medalhista lá aqui, né, no Rio, em 2016. Ela era belga, tinha 40 anos. E aí ela fez a eutanásia ela tinha uma doença muscular degenerativa. Então, ela vivia com muitas dores devido a essa doença, e aí ela resolveu, né, encerrar a sua vida
por meio da eutanásia. Então, foi uma escolha dela. A decisão ela havia tomado desde 2008. Deixa eu só ver se tem mais informação aqui. Ela foi campeã em Londres em 2012 e conquistou outras 2 medalhas, prata e bronze, no Rio de Janeiro. Então, ela levou, né, sua vida na medida do possível até onde ela viu que não dava mais, que para ela estava insuportável, né? E aí ela escolheu, né, ela optou pela eutanásia, já que era possível lá onde ela vivia. Então, outro exemplo, né? Você ganhou na loteria e pretende doar parte do dinheiro das famílias que possuem indivíduos doentes e que o tratamento é muito caro. O que você faria? Usaria o princípio da justiça e doaria um pouquinho para várias famílias, o que não daria para nenhuma delas pagar todo o tratamento, ou usaria do princípio da beneficência e doaria grandes quantias a 2 famílias, de forma que o tratamento dessas 2 fosse completamente realizado? Eu escolheria a segunda opção. Se não dá para Então, o que é que eu quero que vocês reflitam com esses exemplos? Vocês estão vendo que isso não é uma verdade absoluta, esses princípios? Que eles mesmos, entre si, eles podem entrar em conflito? Então, esses princípios, eles servem para orientar, mas não que isso vai ser obrigatoriamente uma verdade absoluta que vai ter que ser seguido à risca, certo? Por isso que é importante... Isso é tipo incerteza, né? É o quê, Karina? Tipo algo incerto. Isso, existem parâmetros que vocês vão ter que observar e tentar aplicar esses princípios, né? Mas que, como eu estou dizendo, não é a verdade absoluta que você sempre vai ter que aplicá-los, porque senão, como estou trazendo esses exemplos aqui, eles mesmos vão entrar em conflitos entre si. E aí? Não tem como você aplicar todos eles ao mesmo tempo, se às vezes eles estão de conflito, um está indo de oposto ao outro, como o exemplo da eutanásia. Né? Então, é só para vocês refletirem, né, de fato, e ter o conhecimento de que a gente precisa, né, ponderar, vamos dizer assim, algumas das nossas decisões, tá? Mas sempre tentando buscar não ferir ao outro, né? Manter o direito da autonomia, tá? Da justiça, certo? Então, a gente tem 4 minutos de aula. A aula passou tão rápido, gente. Organizações de maior expressão... Oi? Falou, Renata? Não. Então, organizações de maiores... Alguém está com o microfone ativo. Peraí. Organizações de maior expressão internacional. Então, a IAB, que é a International Association of Bioethics, Associação Internacional de Bioética, ela foi fundada em 1992 e tem os seguintes objetivos: facilitar os contatos e intercâmbio de informações entre aqueles que trabalham com a bioética no mundo. Então, como a gente tinha falado, né, existem acordos internacionais que vão trabalhando para fomentar, para estudar a melhor forma de colocar em prática a bioética. Então, esses intercâmbios, esses congressos que ocorrem, eles vão estar facilitando a troca de informações entre os países, né, e buscar ali sempre, tá, trazendo os princípios éticos para a sociedade.
Organizar e promover conferências periódicas internacionais, justamente para discutir, né, sobre o assunto, estimular o desenvolvimento da pesquisa e do ensino, e garantir e assegurar o valor de uma discussão aberta e racional sobre as questões bioéticas. Então, a IABE, né, International Association of Bioethics, é uma das organizações de maior expressão internacional referente à bioética. A gente tem também, com a atuação das Nações Reunidas da ONU, o UNESCO, que tem o Comitê Internacional do Genoma Humano e dos Direitos Humanos, que trata-se fundamentalmente de uma atualização da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai estar também, né, trabalhando em cima da bioética para que os direitos humanos não sejam feridos. A Declaração de Gijón, em junho de 2000, que é o Congresso Mundial de Bioética, lá na Espanha, em Gijón, traz que a ciência e tecnologia são compatíveis com a preservação dos direitos humanos e recomenda que o genoma humano é patrimônio da humanidade, ou seja, ninguém tem o direito de patentear o genoma humano, tá? Caso contrário, qualquer pesquisa que fosse feita com o genoma humano teria, né, que ter autorização para os royalties ali do uso daquela informação. Então, no momento que foi colocado como patrimônio da humanidade, então ninguém tem direito sobre o genoma humano. A reprodução humana assistida é tratamento médico para esterilidade. Então, você não deve estar fazendo a reprodução humana para a clonagem, por exemplo, para criar outros indivíduos. Então, a reprodução assistida é o tratamento médico para quem tem esterilidade, e aí como uma forma de poder ter, né, gerar um filho. A criação de seres geneticamente idênticos devem ser proibidas, ou seja, clones. Só que isso abre, né, uma exceção, porque a gente está falando de humanos, mas a gente sabe que clones, por exemplo, são feitos com vírus, bactérias, principalmente para estudos, né, e uso na terapêutica. Proibido o comércio de órgãos humanos, infelizmente, né, estamos em pleno 2020, ainda é algo, né, que existe o tráfico, né, de órgãos, ainda existe, né, é por debaixo do pano, lógico, isso não é uma coisa comum, mas infelizmente ainda existe. E a promoção de uma linguagem universal de bioética para que todo mundo, né, esteja ciente, esteja, vamos dizer assim, falando a mesma língua, né, trazendo os mesmos princípios relacionados à ética. Então, gente, pelo horário, nos despedimos e na próxima aula falamos da ética clínica, tá? Problemas que se colocam como dilemas éticos. Então, tenham todos uma excelente noite. Boa noite, aula show. Boa noite. Tchau, Obrigada. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Então, nos vemos na próxima aula. Estudem, o material já está todo com Boa vocês, noite, professora. certo? Vejam todo aquele material, leiam com calma, tá? Principalmente aqueles artigos. Professora, tá no grupo ou tá no e-mail? Enviaram no grupo e eu enviei no e-mail da turma. Tá? Tem nos dois. Tá. Certo? Então, tenham como hoje já é quinta-feira, né? Já vou desejar um ótimo final de semana para vocês. E aí, na próxima quinta, a gente se encontra. Bom, tchau, tchau. E até a próxima.